galera, beleza? Bom, hoje nós vamos falar da lei de Hess. A lei de Hess é a lei da aditividade de equações termoquímicas e com ela é possível calcular o ΔH de reação em etapas. Então, sem necessariamente fazer uma reação química, a partir das etapas você consegue calcular o ΔH. Tranquilo? Bom, então vamos lá. Então eu coloquei aqui um passo a passo e a gente vai seguindo pelo exemplo. Beleza? Então, o primeiro passo é identificar ou montar a equação base. Por que identificar ou montar? Nesse caso, a pergunta já está aqui, ó. Calcule o ΔH dessa reação, beleza? Então, identifiquei como uma equação base. Por que base? Eu vou me basear nela, tá? Ela vai ser a minha referência para eu verificar o que precisa ser feito nas etapas. Alguns exercícios não dão a equação base, mas eles falam. Né? Então, calcule o ΔH da combustão do metano. Você vai ter que montar a combustão do metano, que será a sua equação base. Tranquilo? Beleza. Segundo passo, você vai comparar a posição das substâncias e a quantidade, tá? Então, as substâncias que estão nas etapas, você vai comparar com a equação base. Então, por exemplo, ó, eu vou escolher sempre uma substância que está apenas em uma das etapas, tá? Então, o Cl2 está presente nas duas. Então, eu não posso usar ele como referência. Então, eu vou pegar aqui o P4, ó. P4. A posição é a mesma, então nós vamos manter a equação. E a quantidade também está igual, 1 para 1. Então, a primeira etapa, nós vamos reescrevê-la dessa mesma forma. Já a segunda equação, nós vamos comparar quem? Então, eu tenho o PCl5. O PCl5, ele é produto na equação base e produto na equação. Então, mantém a posição. Se tivesse do outro lado, você iria inverter a equação e inverter o ΔH. Beleza? Bom, a quantidade, aqui tem 4, aqui tem 1. Então, você vai multiplicar a equação inteira, incluindo o ΔH por 4. Quando você inverte a equação, você inverte o sinal do ΔH, beleza? Bom, então feitas essas alterações, você vai reescrever as etapas com as alterações feitas aqui, incluindo o ΔH. Então, reescrevi a primeira, multipliquei por 4 a segunda, inclusive o ΔH. Então você vai somar as duas equações. E aí, atenção, você vai pegar as substâncias que estão do mesmo lado, você vai somar, então, 6Cl2 com 4Cl2, 10Cl2. Para fazer isso, tem que estar no mesmo estado físico. Aqui é gasoso. Opa, tinha colocado errado aqui. Quem está em lados opostos, você vai cortar. Então, 4PCl3 com 4PCl3 você corta. Então, sobrou a equação igual à base. Portanto, somente somar os ΔHs que você chegou na resposta, então. Beleza? Bom, segunda forma de aplicar a lei de Hess é graficamente. Então, bom, e graficamente nós podemos calcular da seguinte maneira, ó, calcule a conversão de carbono grafite em carbono diamante, certo? Então aqui o diagrama mostra carbono diamante, combustão dele menos 395, arredondei os valores aqui, carbono grafite, ΔH de combustão aqui menos 393. Então o que o exercício pede? A passagem de grafite para diamante, certo? O oxigênio está presente nos dois aqui. Então, ó, seria este ΔH em vermelhinho. O que a gente pode fazer? Ó? A setinha verde vale 393 e a laranjinha 393. Se é para baixo é negativo, se é para cima é positivo. Então, a setinha verdinha para baixo é menos 393, para cima mais 393. Beleza? Então, a diferença das duas setinhas vai ser 2 kJ. Como a setinha vermelha está para cima, é endotérmico. Então, este ΔH é de 2 kJ. Tranquilo? Beleza. Bom, então o nosso exemplo vai ser uma questão da FUVEST 2018, que fala o seguinte: a energia liberada na combustão do etanol de cana-de-açúcar pode ser considerada advinda da energia solar, uma vez que a primeira etapa para a produção do etanol é a fotossíntese. As transformações envolvidas na produção e no uso do etanol combustível são representadas pelas equações a seguir. Então, tem a equação da fotossíntese, depois a fermentação do açúcar,
depois a combustão do etanol. Então, com base nessas informações, podemos afirmar que o valor do ΔH para a reação da fotossíntese é. Então, nós podemos identificar a equação base, que é o nosso primeiro passo, lembra? Então, essa primeira equação, que ele quer saber o ΔH, é a pergunta do exercício. Então, essa é a nossa equação base, é a nossa referência. Beleza? Joia. Então, a partir das duas equações fornecidas, nós vamos ter que montar a equação base. Então, lembra dos nossos passos? A primeira coisa, a gente vai procurar uma substância que só está na segunda equação e na equação base, que no caso vai ser a glicose. A glicose, ela aparece somente nessa segunda equação e na equação base. A posição é a mesma, que é reagente, e na equação base é produto. Então, nós vamos ter que inverter a segunda equação. Segunda coisa que a gente precisa olhar. Segundo passo é ver se a quantidade é a mesma. Então, a gente tem 1 mol de glicose na equação base e 1 mol de glicose aqui. Então, só vai inverter. Segunda equação, nós temos o etanol como reagente aqui, né? O oxigênio é reagente. Então, o oxigênio é produto na equação base. Então, a posição está trocada. O CO2, aqui, ele é produto na nossa terceira equação e na base ele é reagente. E a água é produto e na base é reagente. Então, todas as substâncias que aparecem na segunda equação e na base têm posição invertida. Então, vamos se basear aqui. Vou escolher pela água. Tá? Então, nós temos 3 águas aqui e 6 águas aqui como reagente. Então, além de inverter, nós vamos multiplicar a equação inteira, incluindo o ΔH, por 2. Beleza? Então, vamos copiar fazendo as alterações. Então, vamos inverter a segunda. Então, vai ficar 2, C2, H5, OH, mais 2, CO2, formando C6, H12O6, o ΔH, que era menos, inverteu a equação, inverte o sinal, virou mais 70 kJ. Beleza? Mais 70 kJ. A segunda nós vamos inverter multiplicando por 2. Então, inverteu, são 2 CO2 vezes 2, 4 CO2 mais 6 H2O, formando 2 C2 H5 OH mais 6 O2. Então, o ΔH era menos 235, inverte o ΔH e inverte o sinal, era menos, virou mais, multiplica por 2, então vai dar 2.470 kJ. Aí a gente vai somar para verificar se vai chegar na equação base. Então, esses dois, etanol com etanol, cortou. Então, aqui a gente tem 2 CO2 em cima, aqui na primeira equação, e 4 na segunda. Um total de 6 CO2 mais 6 H2O, formando C6 H12O6 mais 6 O2. Então, chegamos na equação base? Sim, beleza. Então, é só somar as duas. Então, o ΔH, ele vai ser igual a mais 2.540 kJ